Oi pessoal, sou o Denis, advogado da área previdenciária do escritório Lucas Tubino, e hoje eu vim passar para vocês dicas rápidas a respeito dos efeitos da data de entrada de requerimento no que se refere à reforma da Previdência Social. Como eu havia dito no começo do vídeo, nós continuamos ainda aquela sequência de vídeos a respeito da reforma da Previdência, e no vídeo de hoje são vários assuntos que eu vou te passar a respeito de como dar entrada no requerimento da aposentadoria ou da pensão por morte ou outros benefícios, mas além disso os efeitos que a reforma da Previdência traz a respeito sobre esse assunto de requerimento desse benefício. Primeira coisa, provavelmente vocês já viram em postagens da internet, em blogs, que fala o seguinte, que o homem tem que fazer a inscrição e a filiação na Previdência Social para que o tempo mínimo exigido de 15 anos seja aceito para ele. Por quê? Porque no artigo 19 da proposta da Emenda Constitucional 6 de 2019, vem tratando que a mulher tem que ter 62 anos e no mínimo 15 anos de contribuição, e o homem 65 anos de idade mais 20 anos de contribuição. Então a gente tem um descompasso nesse sentido com a regra atual. Por quê? Porque hoje a regra atual exige, por exemplo, o tempo mínimo de carência de 180 meses, que dá 15 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. Por exemplo, a gente tem uma aposentadoria por tempo de contribuição hoje para a mulher com 30 anos e no mínimo 180 meses de contribuição. Para o homem, 35 anos, a mesma situação. Não precisa ter uma idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição pelas regras atuais. O que acontece? Na reforma vai existir apenas uma única aposentadoria. Por quê? Porque se a gente for ver tempo de contribuição com a idade, as duas vão se unir. E a aposentadoria por idade, pelas regras atuais, o que a gente tem? A mulher com 60 anos, o homem com 65 e 180 meses, que dá por volta de 15 anos de tempo de contribuição. Essa é a carência mínima exigida. Então, nesse passo, o que a gente pode compreender fazendo uma leitura das regras atuais com a leitura do artigo 19 da PEC? Que o homem precisa fazer a inscrição, ou seja, entrar no sistema do INSS para se filiar ou irem até uma das agências antes da promulgação e da entrada em vigor dessa proposta de emenda à Constituição, para não surtir efeito a regra nova de 20 anos de tempo de contribuição. Esse é um primeiro passo que a gente tem. Outro assunto relevante dentro da PEC, ela diz no artigo 23 sobre a pensão por morte. Hoje, a gente tem, a partir do artigo 73 da Lei 8.213, falando que a pensão por morte é devida aos dependentes no importe de 100% do que o falecido ou a falecida estava recebendo na época do falecimento ou o valor correspondente a uma aposentadoria por invalidez. 100% disso, tá? Já lá no artigo 23 da proposta de emenda à Constituição, que é da reforma da Previdência, o que eles falam? Eles colocam uma cota familiar de 50%, e cada dependente receberá até 10% a mais nessa cota, até o limite de 100%. Então, por exemplo, uma viúva ou um viúvo, onde a pessoa recebia R$3.000 de aposentadoria por tempo de contribuição, ou daria R$3.000 de aposentadoria por invalidez. Ela começa a receber 60% desse valor, tá? E se tiver mais dependentes, 10% até o limite de 100%. Morreu um dos dependentes, essa cota não volta para o grupo familiar, e sim ela fica esvaziada e continua recebendo o valor, excluindo a cota do dependente que faleceu ou porventura teve a maioridade, tá bom? Pessoal,
Essas foram as questões referentes à importância de dar entrada no requerimento. Referente ainda à pensão por morte, no artigo 74 da Lei 8.213, o que fala? Não dei entrada na pensão por morte agora. Dei entrada na pensão por morte no prazo de 90 dias do óbito do falecido ou da falecida. Vai receber o valor da pensão da data do óbito. Ultrapassou esses 90 dias para os dependentes, ou ultrapassou para o menor, 180 dias para o menor de 16 anos, vai receber a partir da data de entrada de requerimento. O porquê que eu estou falando isso para vocês? Hoje eu atendi uma segurada onde houve o falecimento do companheiro dela na sexta-feira, e aí provavelmente vai ter a promulgação da reforma já amanhã, na terça-feira, ou nessa próxima semana. Tinha aquele descompasso. Se eu der entrada agora, vai ser as regras atuais. Isso é certeza, se conseguir dar entrada antes da reforma. Mas se der entrada depois da reforma, será que eles vão aplicar o entendimento referente à retroação do valor dessa pensão para a data do óbito? A gente não sabe. Por quê? Porque a partir do artigo 23 e vai se arrastando até o 24, 25, não falam a respeito dessa data do óbito. Então, por isso que a gente tem que se cercar dessas questões e dos efeitos da data de entrada de requerimento. Então, hoje, pessoal, só foi para dar essas dicas a respeito de filiação e inscrição do homem antes da PEC, antes da promulgação da PEC, para não sofrer os 20 anos mínimos de contribuição, e a questão da entrada de requerimento da pensão por morte, se o falecimento foi antes da proposta de emenda à Constituição, da PEC da reforma. Qualquer dúvida, deixa comentário abaixo do vídeo que nós vamos esclarecer. Curta, comente, assine o nosso canal e até a próxima.